Oi, pessoal, uma parte importante aqui do nosso curso que é a gente vai começar a falar sobre vetores. Que queira ou não, o vetor é muito importante na programação. Que quando você usa um vetor propriamente dito, você elimina a necessidade de criar várias variáveis. Você pode criar apenas uma variável com vários espaços, o que é bem diferente, e a comunicação entre a memória e o seu programa vai diminuir, aumentando a velocidade do seu programa. Então, o vetor, ele é basicamente uma estrutura de dados que armazena um conjunto de valores do mesmo tipo, pode ser do tipo real, do tipo inteiro, lógico, dos tipos mais comuns aí, e cada valor é identificado por um índice específico. No Portugal, por exemplo, em todas as linguagens de programação, esse índice começa a contar do zero. Eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive eu vou mostrar como é que percorre esses exemplos. Por exemplo, existe um tipo de dados no Portugal chamado caractere, que é para me armazenar dados em apenas um caractere. Por exemplo, se eu digitar aqui caractere e colocar sexo, pessoa, esse valor ou ele vai ser F de feminino, né? Ou vai ser M de masculino, correto? Então é uma variável comum, isso aqui não é um vetor ainda, eu tenho sexo pessoa. Aí aqui eu vou criar uma estrutura de condição para a gente testar. Se sexo pessoa for igual a F, aí eu escrevo, né? Você é uma mulher. Se não, aí escreva você é um homem. Por exemplo, caractere... Ah, tá, tem que colocar assim, ó. Tá, pessoal? Se eu estou trabalhando com caractere, eu tenho que colocar com aspas simples. Eu executar isso aqui, ele vai mostrar para mim, você é uma mulher, né? Aí agora, digamos que eu queira testar homem, eu tenho que vir aqui e trocar para masculino. Aí aqui eu também mudo o meu se e coloco, se não o se, né? Sexo pessoa for igual a masculino, você é um homem, aí que eu coloco se não, se nenhum dos dados for real, eu escrevo informação inválida, por exemplo. Aí aqui eu vou executar, ele vai mostrar você é um homem, né? Aí se eu colocar qualquer dado aqui que seja diferente, ele vai colocar informação inválida. Bom, aqui seria um exemplo de um algoritmo simples onde eu busco o nome da pessoa. Só que eu tenho que sempre mudar o valor da variável, entendeu? Eu sempre tenho que mudar. Agora, se eu quero declarar um vetor que tenha os dois nomes, feminino e masculino, já cadastrados no bloco de dados, e eu busco esses dados, a forma correta seria assim, ó. Eu uso o mesmo tipo, caractere, e aí eu digo sexo. Eu não preciso colocar, pode ser sexo pessoa mesmo, né? Mas se eu quero testar sexo de animal, é sexo pessoa. E aqui eu abro e fecho conceitos e coloco um número. Quando eu faço isso, eu já criei um vetor com dois espaços. É tanto que se você olhar aqui, ó, eu arrastar isso aqui, você vai ver que eu tenho duas caixinhas. Cada caixinha dessa eu consigo armazenar um valor do tipo caractere, ou seja, uma letra. E o detalhe também dos vetores é que os vetores, eles começam a contar do índice zero. Então, nessa caixinha aqui, zero, eu armazeno um valor que eu armazeno diferente na caixinha 1. Detalhe interessante, se eu vier aqui, por exemplo, escrever sexo, e eu acessar esse índice, eu tenho que colocar aqui o índice específico. Por exemplo, eu quero acessar o índice zero. O índice zero é aqui, ó, tá vendo? Nessa caixinha. Aí eu tenho que dizer sexo, índice zero. Aí eu posso atribuir um valor a esse índice.
dentro do vetor sexo. Por exemplo, eu quero colocar o valor F de feminino. Então eu coloco F e se eu executar o programa, ele jogou o F para dentro do índice 0, entendeu? Se eu quiser que esse F não fique no índice 0 e sim no índice 1, eu mudo aqui de índice, coloco índice 1. Ó. Aí agora o valor foi para o índice 1, tá vendo? Aí eu quero armazenar o M de masculino no índice 0. Eu venho aqui e coloco M e coloco aqui índice. Espera aí. Abri um negócio aqui que eu nem sei como é que eu fecho isso. Nem sei, cara. Fechei. Índice 0. Então, observa que ao executar eu arrasto aqui, ó. Deixa eu executar. Ó, eu tenho um vetor com duas posições, ou seja, eu consigo armazenar dois valores utilizando a mesma variável. No índice 0 eu tenho o valor M e no índice F eu tenho o valor F. Um vetor com duas posições. Agora, como é que eu faço para mim buscar esses dados? Eu vou mostrar da forma simples. Eu venho aqui, coloco o comando escreva e coloco. Eu vou colocar assim, homem, vou colocar aqui o valor. Aí aqui, ó, eu chamo o vetor e eu chamo o índice. Por exemplo, o homem está no índice 0, correto? Então eu ponho o índice 0, executo, aí ele mostra homem, M é o valor que está vindo aqui. E agora eu quero mostrar, vou colocar barra N aqui nos dois para dar quebra de linha. Agora eu quero mostrar onde está o valor que representa as mulheres. Aí eu venho aqui e coloco índice 1. E é assim que eu acesso os dados. Ó. Aí eu consigo acessar o M e o F de mulheres. E se eu quiser... Quer dizer, então, que toda vez que eu quiser acessar os dados, eu vou precisar ficar digitando aqui? Não, você pode acessar. Você pode vir aqui, ó, e colocar um loop para, criar um loop para, ó. E aí, eu já vou abrir e fechar. Ó, começa aqui uma variável do tipo inteiro i é igual a 0, enquanto i for menor ou igual ao tamanho do vetor, então eu tenho que colocar o tamanho do vetor, que é 2, e mais. Com isso, eu consigo fazer com que a variável i repita duas vezes. Se eu vier aqui e colocar a variável i, você vai ver que ela vai contar 0 e 1, vai aparecer o valor 0, 1, 2. Na verdade, apareceu o valor 0, 1, 2, 3. Portanto, eu teria que colocar aqui 1. Aí ele conta 0 e 1. Se eu quiser que vá até 2, eu coloco 2 aqui e tiro igual. Aí ele vai até 2. Então assim é melhor, mais confiável. Então aqui é um loop que conta os índices para mim do array. Agora com esse valor aqui que está sendo mostrado, ele está vindo da variável i, que foi somada até chegar no 2, correto? Então ele foi somando, quando ele viu que a variável ia passar de 2, ele não fez mais o loop. Perfeito, o loop está correto. Agora, como é que eu manipulo esse array que eu criei aqui, esse vetor aqui com duas posições? Se eu quiser exibir, eu venho aqui e digito escreva. Coloco aqui escreva, vou colocar barra N, tá? Para dar um espaço. E aqui eu coloco o sexo e eu já coloco, por exemplo, não mais o índice aqui com 0, por exemplo, ou com 1. Eu coloco a variável i, porque eu sei que a variável i no primeiro loop vale 0, ou seja, vai acessar o índice 0. No segundo loop vai acessar o índice 1. Com isso, se eu executar, eu já consigo trazer os valores masculino e feminino. E agora, como é que eu testo qual que é masculino e qual que é feminino? Bom, eu posso vir aqui e colocar um se aqui dentro, ó, dessa forma. E aqui eu digo, se sexo no índice em que o i está, o valor que ele me retornar foi igual a m, eu posso escrever: você é um homem. Tá ok? Se não, se sexo na posição em que eu estou
o valor foi igual a F de feminino, opa, você é uma mulher. Aí o que eu coloco? Você é uma mulher. Se o valor não for nem F nem M, eu posso vir aqui e colocar assim não. E aqui eu posso colocar uma mensagem genérica. Dessa forma. Se não, escreva. Deixa eu ver se eu fechei direito. Eu fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Se não, escreva. E aqui eu coloco. Dados inválidos, por exemplo. Dessa forma. Agora aqui, não sei por que tá dando um erro. Aqui não era para dar erro. Ah, óbvio, né? Se não, se. Tem que colocar o senão, se, senão não vai. Se eu executar, ele apareceu para mim. Deixa eu ver o que teve de errado aqui. O negócio aqui não saiu como esperado. Ah, óbvio, óbvio. Isso aqui é um óbvio. Isso aqui é... Colocar barra em tudo só para você ver. Eu vou executar. O óbvio aqui é que ele vai mostrar tudo. Por quê? Porque ele vai percorrer o loop 2 vezes, né? Na primeira vez, ele mostrou você é um homem porque ele achou o valor. Ele não achou o valor, mas na segunda vez ele achou o valor e executou. Ou seja, nenhuma vez aqui ele vai mostrar você é um homem e outra você é uma mulher. Tá ok? Sem problema nenhum. O fato é que tem valor homem e mulher. Se eu mudar aqui para R, por exemplo, ele já vai dar dados inválidos em uma das opções. Se eu mudar para G, vai dar dados inválidos nas duas opções. Tá ok? Eu vou voltar para F e para R e vou colocar assim, ó. Se sexo for igual a... Se sexo na posição I for igual a F, aí ele vai dizer para mim aqui o seguinte: existem por exemplo, escreva mulheres, só para a gente saber que tem mulher cadastrada no sistema, se for igual a feminino. Aí ele vai mostrar que existe um valor com o nome de F, existem mulheres. Agora veja, se eu criar uma variável aqui do tipo inteiro, chamado soma mulheres, soma quantidade de mulheres, por exemplo, e eu inicializar essa variável com 0, e eu vier aqui dentro e somar mais 1, quando eu achar mulheres, o algoritmo vai ficar mais bonito. E aqui fora eu colocar, por exemplo, escreva quantidade de mulheres. E aqui eu colocar, eu mostrar esse valor. Ele vai mostrar para mim 1, porque a variável soma mulheres começa valendo 0. Só que quando ele acha um valor aqui, ele vai somar mais 1. Aí ele mostra a quantidade de mulheres. Vou colocar um barra N. Se eu quiser saber a quantidade de homens, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer o teste. Só que eu vou fazer um se separado aqui, para mim não precisar fazer aquele se não se. Tá? Ó, se foi igual a N homens, e aqui já vai ser quantidade de homens, então eu vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar soma quantidade de homens. E ela também vai começar valendo 0. E aqui eu vou pegar essa variável e vou somar mais 1. Soma quantidade de homens é igual a quantidade de homens mais 1. E aqui eu posso copiar
fora do loop, ó, e posso colocar aqui quantidade de homens. E aqui eu mostro a quantidade de homens. Ele vai mostrar para mim também, ó. Quantidade de mulheres, quantidade de homens, Ops, é que eu tenho 2 valores. E se eu alterar o tamanho do array, por exemplo, para 4? Aí aqui eu vou atribuir valores para 4 pessoas. Aí, por exemplo, vai ter uma mulher e 3 homens. 0, 1, 2, 3. Então aqui eu estou armazenando os dados dentro do loop aqui, certinho. Só que o loop precisa ser alterado. O loop agora ele tem que contar, ele tem que percorrer todo o tamanho aqui do meu novo array, que agora tem 4 posições. Portanto, eu tenho que alterar aqui a variável i para 4, porque eu quero que a variável i ela conte de 0 até 4. Agora sim. Aí aqui começa com 0 e aqui 1. Agora sim. Agora eu vou ter dentro do meu array 3 mulheres e 1 homem, por exemplo. Se eu executar, ele vai mostrar para mim certinho, ó. 3 mulheres e 1 homem. Eu vou só... Ó, você vê que ele executou a quantidade. Só vou tirar aqui o escreva, porque eu não preciso mostrar isso. Só vou realizar o cálculo. Tá ok? Aí ele mostra para mim, ó. Quantidade de mulheres, quantidade de homens. Vocês vão ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Ó, eu tenho 3 mulheres. Tá, perfeito. Por que tá ao contrário? M de mulher. Ah, tá ao contrário, né? Deixa eu ver. Quantidade de homens. Quantidade de mulheres. 1. Ah, tá certinho. Eu tenho 1 mulher e 3 homens. Agora vamos colocar mais mulher aqui na parada. Vamos colocar 2 mulheres e 2 homens. E assim eu tenho esse resultado. Tá ok? Eu vou finalizar essa aula. Eu mostrei para você como é que trabalha com arrays do tipo inteiro. Só que antes eu vou ensinar como é que você povoa o array digitando dados. Então eu vou usar uma forma muito comum aqui, que é um faça enquanto. Então aqui, ó, eu vou deixar esse algoritmo aqui que ele percorre os dados. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que insere os dados. Eu posso, da forma tradicional, entre com o sexo da pessoa, colocar pessoa 1, armazenar aqui, né? Leia sexo, armazenar no índice 0 e fazer isso aqui 4 vezes, já que eu tenho 4 valores. Assim, ó. Seria uma forma. É claro que essa forma aqui é só para demonstração, a gente vai fazer de outra forma. 4 vezes. Aí aqui eu mudo o índice, né? Dessa forma eu preencho os dados dinamicamente, ó. Eu vou executar para você ver. Entre com os dados do set da pessoa 1. Vou colocar F. Pessoa 2, M. Pessoa 3, F. Entende? E aí eu tenho 2 homens e 2 mulheres. Eu consigo preencher o array dessa forma. Só que não é a forma correta. A forma correta é você começar aqui assim, ó. Aí você criar uma variável com o nome de contador aqui, ó. Contador, e essa variável começar valendo 0. E aqui você cria aqui um faça enquanto. E aqui na estrutura enquanto, você diz o seguinte: eu quero que esse faça repita enquanto o sexo, enquanto contador for menor que 4. Então ele vai repetir para mim 4 vezes. E aqui dentro eu coloco apenas um escrevo. Entre com o valor da nota. E aqui eu faço uma soma, faço um cálculo aqui para não mostrar 0, mostrar um valor mais dinâmico. Dessa forma aqui. Aí eu ponho aqui, por exemplo, a variável contador, mas esse cálculo está sendo feito só aqui dentro. Do jeito que está aqui, eu ponho uma vírgula aqui para concatenar, óbvio, né? E aí aqui é o seguinte, eu coloco o comando leia e acesso o índice da variável sexo que eu quero usar através da variável contador, igual eu fiz lá no C.
dessa forma. Aí eu coloco leia e armazeno no índice específico que eu estou buscando aqui. Se eu executo, ó, entre com o valor da variável 1, este. Na variável 2, n. Vou colocar m de novo. E aqui, por que ele está contando 1 direto? Por quê? E ele não sai do índice 0, ó, tá vendo? Porque eu tenho que somar mais 1 no contador toda vez que o loop acontecer. Então o contador, toda vez que eu terminar aqui, ele vai somar mais 1. Vamos executar? M, F, M, M, e aí ele finaliza o loop para mim. Quando ele chega a 4, ele finaliza o loop. Perfeitamente. Que é uma forma mais dinâmica de você inserir dados. E aí ele mostra para mim o relatório quantidade de mulheres e quantidade de homens sem problema nenhum. Eu vou finalizar esse algoritmo aqui. Falamos de vetores com caractere. Deu para você dar uma trabalhada legal neles, tá ok? E eu espero ter ajudado você. Beleza? Vai ter mais videoaulas sobre isso, tá? Porque é bem complexo e não dá para falar numa aula só.